gravar. Vamos lá, bom dia. Vamos dar continuidade. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Só depois colocar numa página só, porque fica ruim de ver aqui, professor. Não, eu só vou fazer a revisão. Ah, tá. Fazer a revisão aqui rápido em 2 páginas para ver o que a gente já viu ontem, né? Ontem e antes de ontem, né? A gente já está na 3ª aula de lei de execução penal. A gente viu os deveres do preso, né? Na verdade, ontem a gente viu isso, né? No primeiro dia a gente viu no outro PDF. Ontem a gente viu os deveres do preso, né? Então, né, viu os direitos do preso, né, e viu que constitui direitos do preso, o que a gente destacou foi justamente a Previdência Social, então tem que direito à Previdência Social, apesar de muitas críticas, e né, temos aqui o trabalho, e esse pode ser um direito, pode ser suspenso, dependendo do comportamento do preso. Entrevista pessoal, né, reservada para o advogado sempre, em qualquer caso, mesmo em RDD. Vimos visita do cônjuge, companheira, parente, né, e amigos. A visita íntima também pode ser, é um direito que pode ser também restrito, dependendo do comportamento do preso, né. Você vê que são, e esse aqui é o contato com o mundo exterior, por correspondência escrita, né? Correspondência também pode ser um direito restrito, né, dependendo do comportamento do preso dentro da cadeia. Então, são tanto o trabalho, quanto a visita íntima, quanto a escrita, né, o contato com o mundo exterior, eles podem ser tolhidos, né, pode ser restringido, suspenso, dependendo do comportamento do preso. Os demais não têm essa restrição, então você nunca vai poder restringir né, esse direito dentro do estabelecimento prisional. Então, ser chamado pelo próprio nome. Então, pode dar um número para ele e despersonalizar, entendeu? Isso é uma crítica da criminologia, né? Que antigamente você dava um nome, você chamar o preso pelo número dele, né? Número tal. Isso despersonaliza e causa algumas consequências psicológicas, essas coisas todas, e hoje em dia tem que ser evitado isso. Testado de pena todo ano e tem que receber anualmente, emitir anualmente. O que mais que a gente viu ontem? Vimos que isso aplica-se ao perdo provisório submetido à medida de segurança. Vimos que ele pode ter, se ele quiser, um médico pessoal da confiança dele, né? Mas o juízo de execução tem que autorizar para esse médico entrar e fazer o trabalho dele. Vimos que estão sujeitos à disciplina. A disciplina são aquelas, né, situações em que ele vai ser imposto a alguma situação. Então, você tem tanto preso de pena privativa de liberdade como de restritiva de direito. As sanções são não poderão colocar em risco a integridade física e moral do condenado, é vedado o emprego de sala escura, são vedadas as sanções coletivas, né? Não tem aquele paga 10 para todo mundo, não pode ter, que nem quartel. O que mais que a gente viu? As faltas disciplinares, a gente viu que nós temos faltas leves, médias e graves. Estudamos, né, as faltas graves. Toda falta que você comete, mesmo que você não conclua, você é punido com a pena, com a disciplina da falta consumada, diferente do direito penal, né? Você pune a tentativa, aqui não. A tentativa você pune como se o preso tivesse cometido a falta integral. Vimos aí que as faltas da pena de quem está em privativo de liberdade fugir e não observar os deveres de obediência, né, com os agentes de execução penal, aparelho telefônico, rádio, tudo pena falta grave, né? Recusar submeter-se a procedimento de identificação de perfil genético. Vimos do preso provisório, né, apenas restritivas de direito, né, e a falta grave, que é igual, que é recusar o trabalho. Vimos aqui o RDD, só para finalizar a revisão, vimos o RDD. A falta grave é taxativa, ou seja, se ela não estiver no rol aqui, você não pode dizer, não, você também cometeu falta grave. Não, mas qual inciso aqui que eu cometi? Como é uma pena, como se fosse uma pena, você não pode estender uma analogia a malaparta, não, só o que está previsto aqui. Se eu não cometi, então não tem falta grave, porque a falta grave tem uma repercussão para a progressão do regime, livramento condicional, então tem várias questões. Vimos o RDD, então o RDD, duração máxima, 2 anos, recolhimento de cela individual, visitas quinzenais por 2 pessoas, você tem um prazo, né, terá direito, o preso terá direito à cela, sair da cela por 2 horas com banho de sol, por no máximo 4 pessoas, né, sendo que essas pessoas não podem ser do teu mesmo grupo. Tá fechado o áudio. É de 2 horas ou até 2 horas?
Até 2 horas. Com duração de Até, né? 2 horas, né? Duração de 2 horas. Porque assim, eu vi um professor falando, um outro professor falando assim, é, que é até, não é, por exemplo, dizendo, não, mas se por algum motivo ele tiver que ficar meia hora, ele vai ficar meia hora. Não, ele não é Não. obrigado a ficar 2 horas. Se ele não Aí eu quiser, fiquei com essa... Hã? acho que se ele não quiser, eu vou pegar aqui a LEP mesmo. Aqui, no É porque digital. às vezes lá tá até e aí tá 2 horas. O que está E a escrito gente na sabe prova? que em prova se tiver até, se tiver duas, é duas, né? Não, o que está escrito, estou pegando aqui o que está escrito na lei, no site do Planalto. O que está escrito aqui? O direito, o RDD. Inciso 4, o artigo 50, o RDD ele é descrito no artigo 52 da LEP, no inciso 4. Fala o seguinte: visitas quinzenais de 2 pessoas por vez a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família, ou, no caso de terceiro, autorizados judicialmente, com duração de 2 horas, as visitas quinzenais. O direito à saída da cela por 2 horas para banho de sol em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com os presos do mesmo grupo criminoso. Então, tanto a entrevista quinzenal de 2 horas é a saída para o banho de sol de 2 horas. Ele não fala até, ele fala por 2 horas. Ou seja, se o preso quiser ter 2 horas, ele vai ter. Agora, se ele não quiser, entendeu? É o direito dele, o RDD. Essas questões são direitos dele. Pode questionar, chamar o advogado e dizer, olha, que estão botando só meia hora aqui, eu tenho direito por 2 horas de banho de sol. Entendeu? Não é uma restrição Se tivesse até, eu diria não. Né? Aí cabe ao diretor do presídio dizer, não, só vai ter direito a 1 hora. Está dizendo aqui, porque é um regime muito mais rigoroso. Né? O RDD, o cara só vai ver alguém da família durante 2 horas a cada 15 dias. Nesse caso aí, nesse caso é o RDD que a O gente leu RDD, agora, né? esse aqui é o RDD que a gente está lendo aqui. Entendeu? Tá. Entrevistas sempre monitoradas, fiscalização do conteúdo da correspondência. O que mais que a gente viu? Processo de apuração das faltas disciplinares, você tem que ter o PAD, processo administrativo disciplinar, né, para ver a PAD. Não se aplica, isso é importante, não se aplica a súmula 5 do STF para o PAD da LEP, ou seja, é obrigatória a participação de um defensor do preso, né, diferente de outros processos administrativos. Né? Inclusive, no inquérito, você não precisa de advogado. No PAD, do servidor público, não precisa de advogado, mas aqui da LEP precisa. Temos outro caso que a gente viu, né, que agora hoje precisa de advogado, que é o caso do pacote de crime, no caso de uma situação onde houve uma operação onde houve um resultado morte com arma de fogo, né, de um agente policial, não do agente policial, ele matou alguém. E aí ele vai ser investigado por inquérito pelo novo pacote de crime, pelo pacote de crime, é obrigado a constituir advogado. Se ele não constituir, o delegado tem que acionar o... Né? Se ele for policial militar, o policial militar tem que mandar alguém. Se ele for da Polícia Civil, a polícia tem que mandar alguém. Se ele for das Forças Armadas, as Forças Armadas têm que mandar alguém para representar ele. Isso mudou. Então, temos duas situações onde a súmula 5 não se aplica. Na LEP, falta grave, e nesse inquérito na qual o agente de segurança pública matou alguém com arma de fogo. Só para fazer um círculo todo. Né? O que mais que a gente viu? Vimos os tipos de sanções disciplinares, né, que é a advertência verbal, repreensão, suspensão e restrição de direitos, isolamento na própria cela ou inclusão no RDD. Então, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento na própria cela serão aplicados por ato motivado do diretor do estabelecimento, do diretor do presídio. Né? Nas faltas graves, aplicam-se as sanções de suspensão de direitos, de direitos, isolamento da própria cela e inclusão do RDD. Então, falta grave, você pode aplicar a suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela e inclusão no RDD. Ou seja, se a pessoa tiver uma falta grave, ela não pode ser só advertida verbal, nem ter repreensão. Automaticamente, uma das 3 punições tem que ser, né? Tem que uma Mas a dessas gente não viu. disciplinas. Fala.
Professor, a gente não tinha visto que em punições graves, não é com o juiz não é com o juiz? Não, o juiz ele vai despachar, ele vai receber o inquérito, o processo, né? E aí, o processo que ele vai receber vai ser com pedido do diretor do presídio. Eu quero colocar esse cara no RDD. Ah, A entendi. falta Então, grave. O juiz vai despachar dizendo, ok, ele não vai fazer o inquérito. O juiz é judicial. Quem faz o inquérito é você. O juiz de execução que vai determinar. Só que você, como diretor do presídio, você pode botar o cara no RDD até 15 dias, sempre para o juiz. É quando você quer colocar ele preventivamente, deixar ele no RDD preventivamente mais de 15 dias, até acabar o inquérito, ou durante um prazo, o juiz tem que ser acionado. Quando você vai botar permanente. Isso aí, vamos lá, vamos lá. São três situações. O RDD, é isso que você perguntou. Vamos lá, o RDD, pelo que a gente está lendo aqui, está aprendendo, é o seguinte: até 15 dias, eu sou o diretor do estabelecimento, certo? Eu posso colocar, dizendo, olha, você cometeu falta grave, 15 dias. Meu direito. Quero botar ele preventivamente, ainda não tem uma falta grave, mas vou apurar a falta grave, ele matou um preso, não tem como ele ser colocado, né, mais com os outros presos. Vou com o juiz, faço um pedido, olha, quero botar ele provisoriamente, né, mas é mais de 15 dias, o juiz tem que despachar. Acabou, fiz o processo administrativo junto com os meus agentes, né, com meus policiais no presídio de execução, chegamos à conclusão que ele cometeu a falta grave. Quero botar ele 1 ano de RDD. Vou acionar o juiz. O juiz, antes de definir, vai ouvir o Ministério Público e a defesa dele e depois vai decidir se ele vai ficar 1 ano ou não, entendeu? Mas Então, quando for para o RDD... quem faz o processo administrativo é sempre o presídio, é sempre o diretor. Tá, então, assim, ó, houve toda essa cena aí eu quero colocar o cara 1 ano, eu vou fazer o PAD, né? Aí eu vou mandar para o juiz vai falar, o juiz de execução, né? Uhum. Aí ele vai falar, ele vai estar em contato com o Ministério Público e o advogado do preso, para entender. Do preso. Hã? Aí sim. Aí depois sim vai resolver se aplicará ou não, se liberará ficar 1 ano ou não, né? O RDD, tá? Entendeu? Então, tem 3 situações diferentes do RDD. Uma, até 15 dias, o próprio diretor do estabelecimento determina. Uma, provisoriamente, aí o juiz autoriza, despacha para o diretor do presídio, não vai ouvir ninguém, é só provisoriamente. E tem aquela definitiva, que foi comprovado que ele cometeu uma falta grave, processo administrativo disciplinar, porque o advogado participou, porque é obrigado o advogado a participar. A definição do relatório final dizendo que ele tem que ficar 1 ano até 2 anos é de quem? Do juiz. O juiz vai sempre ouvir o Ministério Público e o advogado, né, a defesa do preso. Isso é do RDD comum, até um RDD especial, que todo ano o cara é analisado. Se ele continuar participando de organização criminosa, ele vai renovando o RDD dele. Aí não tem o prazo de 2 anos. Né? Ele continua sendo um cara chefe de facção. O primeiro tem no máximo 2 anos. 2 Aí, quando chegar nos 2 anos, se ele continuar, fica 1 ano prorrogando, se ele continuar assim sucessivamente. 1 ano, 1 ano. Uhum. Tá. Não, o 2 anos é para apuração de falta grave. Entendeu? Até 2 anos. Você apurou, ele matou alguém, né? Ele fez uma lesão corporal grave em alguém. Você pode fazer a apuração pai. Esse de ficar renovando não tendo prazo é no caso de chefes de facções, né? É específico. Vou ler aqui para você. Esse que é sem período. Né? Não tem um período para acabar. Vou ler aqui para você, calma aí. Aqui, ó. Vamos lá. O RDD prorrogado sucessivamente. Quando houver indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal,
mantém vínculos com organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo, e a operação duradoura do grupo, a sobreveniência de novos processos criminais e os resultados de tratamento penitenciário, ou seja, pode ser prorrogados por sucessivos períodos de um ano. Né? Então, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui na própria lei como é que fala. Aqui. Não precisa ser liderança, basta ter associado com organização ou associação ou milícia privada. Aqui, ó. E fala o seguinte. Ele facilitou o quadro, mas como é que está escrito na lei? Na lei está dizendo assim, o regime disciplinar diferenciado, né, também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, certo? Que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal da sociedade, sobre os quais recaem fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente de falta grave. Isso aqui eu estou lendo direto da lei agora. Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em 2 ou mais estados da federação. O regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Na hipótese dos parágrafos anteriores, que ele está falando, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento prisional, mantém vínculos com a organização criminosa, associação criminosa, organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo e a sobreveniência de novos processos e os resultados de tratamento penitenciário. Na hipótese do parágrafo 3º, que é justamente atuar em mais de um estado da federação, em 2 ou mais, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa, milícia privada ou grupos rivais. A visita de que trata o inciso 3, que é a visita de quem é? A visita dos familiares a cada 15 dias, deste artigo será gravada em sistema de áudio e vídeo, né, com autorização judicial fiscalizada por agente penitenciário. Após os primeiros 6 meses do regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita de que trata o inciso 3, que é a cada 15 dias de 2 familiares, no caput deste artigo, poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Entendeu? Isso aqui é o artigo do RDD na própria lei. Entendeu? Mas eu achei esse resuminho dele meio estranho. Esse aqui está melhor. Aqui não ele fala que era liderança. Aqui ele fala que é liderança. Importante. Entendeu? Aqui ele fala. Aqui na lei pura ele fala que é liderança. Ele fala assim, ó, existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa. Entendeu? Então é liderança. Depois a gente pode voltar. Vamos avançar na apostila. Mas a gente sempre também tem que entender isso. A gente tem que ler a lei seca e tem que ler a apostila. Às vezes a gente pode ter um avanço jurisprudencial e a lei aqui, da forma que está escrita, pode não estar valendo. A gente sabe que existe, né, o entendimento dos tribunais superiores, súmulas. O cara pode entender, não precisa ser liderança. A gente não sabe, né? Porque aqui ele está lendo o resumo da apostila. Ele está lendo também a apostila completa aqui, né? Eu vi o professor falando, um outro professor falando que, por exemplo, liderança não necessariamente é o líder, literalmente. Por exemplo, o cara ali que é responsável pela parte financeira da facção, ele é uma liderança. Uhum.
O cara que está ali na parte de executar, o cara que executa, o executor da facção é um líder, entendeu? Não necessariamente é o cara que criou a organização e quem mais ganha, por exemplo. Não é o chefe total. É o cara que exerce algum tipo de liderança. Ele não é um soldado comum Isso. na organização criminosa. Ele tem algumas, como é que a gente chama? Algumas funções diferenciadas, né? Vamos avançar aqui na própria material. Estabelecimentos penais. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório, ao egresso. O egresso é o cara que saiu, né? O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa. Egresso? Egresso é o que saiu e voltou, né? Não necessariamente. Né? Às vezes ele está naquela fase de transição, entendeu? Ele já está liberado. Até um ano, a gente leu isso também. A gente não falou aqui na revisão, mas tem aqui quando é que ele é considerado aqui o egresso. Cadê? A gente leu, acho que está no outro material. É até um ano, né? Inclusive, ele está no outro. Inclusive, você tem um período de 2 meses que o Estado ainda continua pagando seu aluguel, entendeu? Algum local para você ficar. Isso é considerado egresso ainda. Egresso é de externo. Ingresso é quando você entra, né? É só lembrar assim, egresso é do de externo. Entendeu? É de externo e de ingresso. Quando você compra um ingresso é porque você quer entrar no negócio. Né? Quando você egressa é porque você saiu do negócio. É porque não é muito comum a gente usar egresso, né? Olha lá, eu estava lendo, deixa eu fazer um comentário aqui, professor. O Deus, ele é onisciente. Onisciente não, também onisciente e onipresente. E eu estava vendo que a teoria da lei no espaço, né, no tempo, é atividade. E no espaço, ele é ubiquidade. E ubiquidade é um sinônimo de onipresença. Eu não sabia. Aprendi. Ubiquidade é nos dois locais, né? Então é um sinônimo de onisciência. Eu falei que legal. Porque você já sabe que em qualquer dos dois locais da ação, da omissão ou onde ocorreu o resultado. Da ação ou do resultado. Vamos avançar aqui. Hoje avançou pouco. A gente tem bastante, 122 páginas. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa, desde que devidamente isolados. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Deverá haver ainda instalação destinada ao estágio de estudantes universitários e salas de aulas destinadas aos cursos de ensino básico e profissionalizante. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e finalidade, e a mulher e o maior de 60 anos separadamente serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Ou seja, você em tese não. No caso da mulher, é bem separado. Né? Hoje, nos grandes estados tem. No Pará também tem. Acho que todo estado já tem. Separado. Mulher é presídio separado. E o maior de 60 anos, em tese, pelo que está falando aqui, a lei tem que ter também estabelecimento próprio. Mas nunca ouvi falar que deve ter lá dentro do estabelecimento prisional uma aula separada, né? Só para o pessoal com maior de 60 anos. Se completou 60 anos, o preso pode ir para a ala dele, específica, dos idosos. Vou falar nos estabelecimentos penais próprios para mulheres, é bom você guardar as seguintes informações. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentando-los, eu falei errado, amamentá-los, no mínimo até 6 meses de idade. Deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Então, sim, se tiver presídio feminino nesse estado, você pode usar uma regra do direito administrativo para edital, que não há, vamos dizer assim, ilegalidade, inconstitucionalidade, você criar um edital em que você separa as vagas específicas para mulheres, entendeu? Porque tem, por exemplo, concurso da Polícia Civil. Não interessa se é homem ou mulher.
Mas nesses casos aqui, que você precisa necessariamente que entre uma quantidade de mulheres, você pode separar especificamente vagas para mulheres. E não há nenhum, assim, já teve questionamentos judiciais, mas assim é previsto constitucionalmente, né? Você ter alguns editais, inclusive das Forças Armadas, tem, ó. Polícia Militar também tem, às vezes, né? Para a carreira da polícia, soldado, polícia militar, ele tem separado tantas vagas para o sexo masculino e tantas vagas para o sexo feminino. Né? E não há ilegalidade nisso. Então, por exemplo, no caso do agente de execução penal, policial penal de execução, se o edital tiver vaga separada para masculino e feminino, tem alguma ilegalidade, constitucionalidade? Não. Por quê? Porque há necessidade, né, pela própria lei de execução penal, que você tenha policiais de execução penal feminino justamente para atender essa demanda. Né? Então, na verdade, a finalidade é essa. Bom, continuando, as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de Imunidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados quando a medida se justifica no interesse da segurança pública do próprio condenado. Sobre esses estabelecimentos, mais um pacote de informações importantíssimas. O preso provisório ficará separado do condenado, por sentença transitada e julgada. O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da Justiça Criminal ficará em dependência separada. Ou seja, o cara que era policial, PM, então ele fica separado. Lá no Rio de Janeiro tem uma ala, né, lá de Bangu, que é só para o pessoal da polícia, não só os policiais. Então, você é o cara da administração da justiça criminal. Quando ele fala que a administração da justiça criminal é genérico, então pode ser o delegado, promotor, juiz, policial, todo mundo que faz parte, que a gente pensa normalmente que no sistema americano, que é legal, porque eles falam sistema de justiça, entendeu? Quando a gente fala no Brasil persecução penal, a gente não está falando só do juiz, não só do promotor, está falando de todo mundo, desde o policial, né? É um sistema de justiça. Para você fazer justiça, você precisa do policial que faz, né, a parte inquisitorial, que vai da busca e apreensão, que faz as prisões. Precisa do promotor não seria um defensor. agente político, professor? Como? Um Sim. promotor não seria um agente político, assim sendo, seria julgado e punido também de forma diferente dos Sim, demais? sim, mas uma hora ele vai ter que punir a pena, vai ter que ser preso, né? Então, o cumprimento O dele cumprimento é separado, tem que ser separado dos demais presos, né? Tem que ser porque separado. não é a justiça comum também né? Não é a justiça comum que vai julgar um juiz, por exemplo. A justiça comum, aí tu tem que entender o que é a justiça comum. Justiça comum é toda aquela que não é especializada. Só que quem vai julgar ele é diferente. Promotor de justiça normalmente é julgado direto no tribunal. Um outro juiz não julga ele, entendeu? Então, por exemplo, se eu sou promotor de justiça, meu processo ele tem foro privilegiado, já começa no tribunal, entendeu? Se eu sou juiz, eu não vou ser julgado por um outro juiz. Se eu cometer algum crime, como eu sou juiz, o tribunal já me julga. Meu processo criminal começa direto no tribunal. E se eu sou juiz de tribunal, ou como a gente chama, juiz federal, desembargador de justiça, que na verdade o nome é juiz do tribunal, mas na verdade a gente tem um outro termo para desembargador. Tanto é que na Justiça Federal não tem esse termo de desembargador, tem internamente, né, por normas dele, mas na Constituição fala que é juiz de tribunal, que a gente chama de desembargador. Se for um desembargador cometendo crime, aí o STJ que julga ele. Inclusive, para prender ele, fazer uma busca e apreensão na casa dele, quem tem que autorizar é o ministro do STJ. Né? Sempre tem um acima, né, que vai julgar. No caso dos agentes políticos, né? Sempre vai subindo uma escadinha. Né? Porque senão você cria um conflito de interesses ou até uma suspeição. Se você ali está naquele mesmo nível, imagine a pessoa do seu mesmo nível te julgar, entendeu? Às vezes ela pode se sentir constrangida, pode, né? Várias situações. Perseguido, né? Então você vai sempre para um nível assim.
Entendi. Em todos os estabelecimentos penais haverá instalação destinadas à defensoria pública. Já sabemos que o preso provisório ficará separado daquele condenado por sentença transitada em julgado, nas quais são os critérios para realizar a separação dos presos provisórios e dos condenados com trânsito em julgado. Anote aí. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Acusados pela... Isso é o provisório, que não teve a sentença transitada em julgado. E vão ser separados nas seguintes situações: acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversas apontados acima, ou seja, hediondo, grave ameaça, né, violência, grave ameaça e os demais crimes. Então, vai ter 3 grupos de presos provisórios, né? Ou pelo menos 3 celas diferentes. Não pode botar o preso que cometeu o crime hediondo junto com o cara que cometeu um furto. Entendeu? Bem que o furto qualificado, acho que não sei. Não vou lembrar de cabeça, entendeu? Então tem que ter essas 3 divisões. Por sua vez, os presos condenados. Agora, os presos que já são transitados julgados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: condenado pela prática de crimes hediondos, o hediondo é sempre o primeiro, né, mais grave. Reincidentes, condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Primários, condenados pela prática de crimes violência ou grave ameaça. Demais condenados. O que é que mudou do provisório para o permanente? O preso que já foi sentenciado e transitou julgado. É que tem ali uma segunda classe de reincidente. Ele é de violência, cometeu crime de grave violência, só que ele é reincidente. Então, tem 4 grupos de separação que você vai fazer no estabelecimento prisional para botar as pessoas no mesmo nível de periculosidade ou de condenação dentro do presídio. Então, no primeiro, hediondo, crimes com grave violência, ameaças, demais crimes. No segundo, que é o cara que já está condenado, já está cumprindo a pena já, né, do crime mesmo, já está sentenciado. Ele tem o condenado por crimes hediondos, o reincidente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, os primários condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, e os demais condenados pela prática de crimes ou contravenções, né? Quadrozinho bem, né, bem importante, caiu aqui. Quadrozinho bem importante para a prova, né? Esse é tipo de quadro para memorizar um pouquinho antes da prova, dar uma olhada, você mata as questões. Observe que o primeiro e o último item dos provisórios e dos condenados em definitivo são iguais. Vejam ainda que há uma gradação, começando pelas situações mais graves, hediondas e equiparadas, até chegar a outras situações. Outro detalhe que pode parecer óbvio, mas às vezes é negligenciado, é que o preso que tiver sua integridade física, moral, psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Não preciso nem dizer que o estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade, mas quem define esse limite máximo e capacidade? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é o responsável por essa definição. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem às obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Segundo o artigo 26 da LEP, é considerado egresso. Vamos lá. Aqui, se a gente viu na aula anterior, vai ver de novo. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento, ou seja, o cara cumpriu a pena dele. Durante 1 ano, ele é considerado egresso. O liberado condicional durante o período de prova, ou seja, o que é o liberado condicional? Olha, vou liberar você, né? Você já está para ser liberado daqui a 1 ano, mas vou deixar você já liberado condicionalmente. Só que você não vai poder fazer isso e aquilo outro. Você já sai da cadeia antes do prazo. Você é condicionalmente liberado. Entendeu? Você não acabou a sua pena ainda, mas você já vai ser liberado. Entendeu? É um liberado condicional. Você vai ser liberado definitivamente daqui a 1 ano, mas 1 ano antes eu te libero. Mas você não pode participar de festas, você não pode estar frequentando bar, você não pode estar depois das 10 horas da noite na rua,
Então, dou várias condições. Esse condicional é, eu te libero com essas condições, né? Não pode cometer nem, se envolver com, né, com infrações penais, vai voltar, entendeu? E vai cumprir o resto da pena. Então, pode liberar a pessoa antes, né? Esse período de prova é justamente o período, porque acabou o período de prova, ele já está liberado, porque aí já cumpriu a pena dele. Professor, entendi, já tomei nota de tudo isso, mas aí surgiu uma dúvida. Quando você fala de estabelecimento penal, se refere a penitenciária, é isso? Opa, não necessariamente. Quando a lei de execução penal traz as regras acima citadas para os estabelecimentos penais, ela se refere e constitui as seguintes espécies de estabelecimentos penais. Não, deixa eu botar aqui que a gente não botou as ferramentas. Vamos lá, os seguintes estabelecimentos penais. Então, quais são os estabelecimentos penais que a gente tem? Aqui, ó. Penitenciárias, colônias agrícolas industriais ou similares, né? Eu acho que é colônias agrícolas ou industriais, né? Não sei, depois eu posso ver. Casas de albergados, centros de observações, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e cadeias públicas. Cadeias públicas seria, assim, como eu falei, né? Lá em Belém tem as seccionais, né? Seria uma cadeia pública, que ela fica muito tempo ali. Não é uma penitenciária, é uma cadeia pública. No entanto, sem dúvida, dentre as espécies citadas, são as penitenciárias as mais badaladas e mais citadas nos noticiários cotidianos, e por esse motivo que daremos especial atenção ao regramento que a LEP nos traz sobre elas, as penitenciárias. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão em regime fechado. Ou seja, penitenciária, que a gente chama lá, né, de, vamos dizer assim, lá no Rio de Janeiro, né, que é o Bangu, né? Essa é uma penitenciária no sentido formal, que é para período de reclusão. Aqui é a Papuda, né? O cara está na Papuda, especificamente o regime fechado. A União Federal, os estados, o Distrito Federal e os territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado. Ou seja, além da penitenciária comum, você pode construir uma exclusiva para preso provisório, que não é condenado, e preso que vão cumprir eventualmente aquele regime disciplinar diferenciado, que é aquela de observação bem restrita, cheia de coisas, né? A pena de reclusão em regime fechado deverá ser cumprida em penitenciária de segurança máxima ou média. No entanto, como vimos no parágrafo anterior, a LEP dispõe que podem ser construídas penitenciárias destinadas especificamente ao crime de pena em regime diferenciado. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório, são requisitos básicos da unidade celular. Esse é o federal. Não, hoje a gente só tem no federal, mas isso não quer dizer que só o federal possa ter o RDD, entendeu? Não, no tocante só quem fica em cela única, sozinho numa cela, é só o federal. Não, na verdade, sim. Vamos lá, vamos voltar. O cara que está em RDD, ele teria que ficar em regime de cela única. Hoje, como só tem no federal, quando você tem que mandar um cara para o RDD, você tem que mandar ele para o federal, porque não tem estadual. Mas, pelo que está previsto na lei, o Estado, né, os estados, está aqui, ó, os estados, né, e o Distrito Federal poderiam criar também presídios com celas únicas, né? Só que tem recurso para tudo isso, né? Não está dizendo que o único local que pode ter cela única é o dos presídios federais, não é isso? É que hoje o único que tem possibilidade de colocar o preço estruturalmente falando, colocar em cela única são os presídios federais. É por isso que quando tem que botar um criminoso de organização criminosa, tem que um criminoso de organização criminosa fica meio repetitivo, mas né, aquela situação do RDD, o que é que você faz? Pega o preso, tira lá do Rio, de São Paulo, traz para Brasília, né? Campo Grande, Mossoró, e bota ele, porque ele tem que cumprir o RDD, né? E não dá para ele cumprir o RDD no presídio estadual, né? Já que não tem cela única.
Vamos lá. Tem sei lá, nem Salubridade. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. Área mínima de 6 metros quadrados. Né? Além dos requisitos, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente, de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com finalidade de assistir a criança desamparada, cujo responsável estiver presa. São requisitos básicos da seção e da creche acima referidos. Atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional em unidades autônomas, e horário de funcionamento que garanta melhor assistência à criança e à sua responsável. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restringe a visitação. Lá em Belém não tem mais nenhum na cidade. Tinha um próximo assim, do Ver o Peso lá, que era um dos presídios lá, mas tinha tanta rebelião, era tanta gente que virou até museu agora. Era o Engraçado. peso, é a feira, né? Lá do A Belém. feira, é. Quando você sai do Ver o Peso, você pega uma rua, não esqueci o nome dela, lá, parece que é Roberto Camilê, aí tinha. Mas era prisão desde 1800 lá, entendeu? Sempre foi ali uma prisão. Só que uma vez por ano tinha rebelião, entendeu? Era muita gente, era muita, assim, era Na minha cidade superlotação. virou. Na minha cidade, o presídio que era na cidade lá em Natal virou feira de artesanato. Lá também virou assim, uma parte artesanato, uma parte museu. Tem uma parte museu lá que mostra assim, mostra lá as facas que eles usavam, canivete, mostra vários instrumentos que internamente que foram presos, entendeu? Tipo, assim, vários equipamentos de tortura que os presos faziam para torturar o próprio preso lá dentro, entendeu? Em rebelião. Fotos, assim, botou várias fotos. Cara, todo ano tinha rebelião, então imagina as fotos que tem lá, né? Fotos assim, lógico, é tampado aquela parte assim, que vai causar muito impacto à pessoa, mas tem fotos lá assim, de impacto, mostrando como é que era a vida dentro daquele presídio. E aí tem uma parte que é artesanato também. Aí mantiveram tipo, o museu do presídio, né? O que era aqui. As penitenciárias de homens será construído em local afastado dos centros urbanos, a distância que não restringe a visitação. Ok, sobre as penitenciárias que tínhamos para falar. Sobre as outras espécies de estabelecimentos penais, temos os seguintes aspectos importantes a destacar. O condenado que cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve ser recolhido à colônia agrícola, industrial similar. Tu viu que eu falei aqui que esse aqui estava errado? Colônia industrial, agrícola industrial? Está errado. Ou ela é agrícola ou ela é industrial, entendeu? Ou similar. Porque ele fala colônia, que é tipo assim, tipo fala um sítio, né? Mas só que todo fechado em termos de presídio, e lá você tem várias atividades específicas, né? De agrícola ou industrial, entendeu? Fabricação de móveis, essas coisas todas. Lá em Belém só é agrícola, acho que não tem industrial. E aí muitos dos produtos que são plantados ali, colhidos ali de agricultura, vão para o outro presídio que é mais, assim, um pouco mais distante, não? É tipo uma cidade pequena e o outro já é na próxima cidade. Então, acho que tem toda essa estrutura para o próprio subsídio do outro presídio, né? Vários produtos agrícolas de alimentação são feitos justamente para o outro presídio. Observada a seleção adequada, o limite de capacidade máxima para a satisfação da finalidade individualizadora da pena, os presos habitarão alojamentos coletivos, atendendo-se às condições mínimas de salubridade, aeração, insolação e temperatura. A pena privativa de liberdade em regime aberto e a pena restritiva de direitos de limitação de fim de semana serão cumpridas na casa de albergado. O aspecto físico do estabelecimento, sem obstáculos contra a fuga, serve para evidenciar a autodisciplina e o senso de responsabilidade do condenado, que cumpre pena em regime aberto. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação do condenado. Ou seja, o semiaberto o cara cumpre em colônia agrícola, industrial similar, e o regime aberto o cara tem que cumprir regime aberto ou a pena restritiva com limitação de final de semana.
o cara tem que cumprir em casa de albergado. Essa pena restritiva de limitação no final de semana é durante a semana você fica preso, fica solto, na verdade, trabalhando. Sexta-feira à noite você tem que ir para casa de albergado e passar o final de semana lá. Em tese, esse final de semana não é para você só ficar lá. Normalmente teria que ter assistência religiosa, cultos, né? Aulas, né? Palestra, mas acaba que, pelo que o pessoal fala, não tem nada disso nessas casas de albergado. Verdade. Tem até medo de passar. Já passei perto de algumas lá, a galera fica lá na frente, você fica com medo de passar. Tinha uma universidade lá que eu uma vez fui dar aula, fica ali na Taguatinga, tem uma casa de albergado ali perto de Taguatinga. Taguatinga Sul, Areal ali. E aí a rua tinha uma casa de albergado, grandona. Você passa lá, só tem maior medo de passar por lá à noite. Né? Em tese, o cara não pode cometer crime, ele não está ainda, ele está no regime aberto, ele não pode fazer merda, ele pode voltar para o semi-aberto, né? Regredir do regime, ou ir para o fechado. Mas tinha gente que tinha medo de passar lá. A galera ficava lá na porta, lá olhando. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi-imputáveis, referido no artigo 26, seu parágrafo 1 do Código Penal. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Ao contrário da penitenciária, a cadeia pública deverá ser instalada próximo ao centro urbano. Então, seria naquelas comarcas, assim, cidades pequenas, lá em Pirinópolis, Jaraguá, né? Você tem uma cadeia pública para não ter que mandar a pessoa lá para Trindade, lá para Goiânia, longe do interior que ela está ali. Se meteu provisoriamente, vai ficar preso. Meteu um furto, roubo, vai ficar na cadeia pública lá, prisão preventiva, né? No centro de observação, realizar-se-ão os exames gerais e criminológicos, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação, podendo ainda serem realizadas pesquisas criminológicas. O centro de observação será instalado em unidades autônomas ou em anexo a estabelecimento penal. Na falta de centro, os exames serão realizados na própria Comissão Técnica de Classificação. Agora sim estamos prontos para a segunda metade de nossa aula, que tratará do ápice do nosso estudo da LEP, a execução propriamente dita, de cada tipo de pena que pode ser submetido a uma pessoa condenada criminalmente. Aperte os cintos, pois agora entraremos nesse tema. É o que mais tem chamado a atenção de provas de concurso para cargos policiais. Só desligar aqui o celular. As penas. A execução das penas restritivas de liberdade. Vamos às regras gerais. Transitando em julgado a sentença que aplicar a pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição da guia de recolhimento para execução. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá o nome do condenado, a qualificação civil e o número de registro geral no órgão oficial de identificação, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como a certidão de trânsito julgado, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução, a data da terminação da pena, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. E atenção, muita atenção, ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Ao Ministério Público se dará obrigatoriamente ciência da guia de recolhimento, ou seja, tem uma guia de recolhimento do preso. É um documento indispensável para recolher o cara na cadeia. Se ele já estiver lá, só para tomar conhecimento. A autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Né? Se já estiver preso lá, só vai mudar ele de setor. Né? Depende do crime dele, e deixa de ser preso provisório para ser preso definitivo, né? E vai para aquelas categorias que a gente viu. Né? Quais são? Crimes hediondos, crimes com grave violência ou ameaça à pessoa reincidente, crimes primário de crime, né? Grave ameaça ou violência à pessoa e os demais crimes. Vai colocar ele lá no grupo dele.
A guia será retificada sempre que sobrevier a modificação quanto ao início da execução e ao tempo de duração da pena. E como já vimos, o condenado a quem sobrevier doença mental será internado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Trata-se de circunstância de saúde que impõe a interrupção do cumprimento da pena privativa de liberdade, computando-se o período de internação como pena cumprida. Na hipótese de internação temporária, com a alta do paciente, retorna-se ao cumprimento da pena. Se a situação for definitiva, deve-se substituir a pena por medida de segurança, como veremos mais adiante, quanto estudarmos sobre tal medida. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Ou seja, quando ele bota se por outro motivo não estiver preso, ele cumpriu aquela pena que chegou à guia dele de recolhimento. Só que, às vezes, tem outros processos rodando, né? Na hora que vier um outro processo, opa, cumprir essa pena, mas já tem outro motivo para ele estar preso, né? Tem outra sentença também que está julgada. Normalmente, o juiz de execução já vai alterando, né? Já vai informando o presídio, né? O estabelecimento prisional. Os regimes. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Esse artigo 33 é aquele que toda hora a gente volta nele, você lembra? De até 4 anos, de 4 a 8, acima de 8. Esse é o 33. Vamos lá. Antes de seguirmos em frente, e para que você entenda melhor as demais regras, que tal darmos uma passadinha na revisão desse artigo 33? A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A detenção em regime aberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para o regime fechado. Se lembra que lá em cima a gente viu que o semiaberto é colônia agrícola industrial similar. O aberto é casa de albergado, né? Então você tem também os estabelecimentos diferentes. O fechado é um estabelecimento prisional, né? É uma penitenciária. Considera-se o regime fechado a execução de pena em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Regime semiaberto, a execução da pena em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. O regime aberto, a execução da pena em casa de albergado, estabelecimento adequado. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir a pena em regime fechado. Ou seja, acima de 8, tem jeito, já é fechado. Começa no fechado, é penitenciário. O condenado não reincidente, aí tem que pegar aí, não reincidente, ou seja, não tem um crime primário, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, poderá, aqui ó, o verbo é poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Não quer dizer que ele vai cumprir semiaberto, ele poderá, entendeu? Que depende das circunstâncias judiciais, né? O juiz não, vai começar no fechado o momento aí. Condenado não reincidente, tem que pegar essa parte aqui, ó. Vou até grifar para você. Essa aqui. Condenado não reincidente, aqui, ó. Condenado não reincidente, cuja pena seja inferior, igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-lo em regime aberto. Condenado não reincidente. E aí, de novo, aqui, é poderá, não é tem direito. Ele poderá. Aqui. Olha a diferença daqui. Ó. Aqui é deverá. Então, você vê que a lei ela não é aleatória as palavras. Né? Aqui ele deverá. A partir de 8, ele deve. Aqui no não reincidente, ele pode. Aqui ele pode. Aqui ele pode. Por que de cara ele já bota pode? Porque a pessoa pode ser reincidente. E aí ele vai para o fechado. Entendeu? Tem que ter a tabelinha, que aí você fixa. O cara pode mandar prova, questão, você não só lembra da tabelinha, não. Está errado. Entendeu? Mas eu vou buscar essa tabelinha aqui, vou pegar uma boa. Ontem a gente viu, foi ontem, né? Ontem a gente viu uma, eu não gostei muito, não. Até mandei para você, mas
Tem uma que tem mais detalhes, vou ver se nos materiais tem, que é muito bom. Que aí todo dia não, né? Toda prova, antes da prova, você, opa, tá fácil. Antes de entrar na sala, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59, que são as circunstâncias judiciais. O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão do regime de cumprimento de pena condicionado à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais. Pois bem, compete ao juízo da condenação estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, constituindo nulidade a sua omissão. Não pode o juízo de conhecimento delegar ao juízo de execução a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, na hora que o juiz sentencia, o juiz da vara criminal, né, ele tem que dizer qual o regime, senão a sentença é nula. Então, você tem que dizer, olha, né, fez lá 12 metreiras da pena, primeira fase, segunda fase, né, terceira fase, viu os concursos formais, materiais, se for mais de um crime, ok. E aí você tem que botar na sentença, né, regime inicial de cumprimento da pena. Por quê? Porque o juiz de execução, quando recebe, ele tem que saber se ele pode ou não pode. Entendeu? Você que deve definir, você que viu as circunstâncias, porque ainda tem essa parte final aqui. Ó. Essa aqui é importantíssima. Aqui. Vou botar esse aqui em roxo. Aqui. A determinação do regime inicial, aqui, ó, far-se-á observância dos critérios. Entendeu? Como ele, nesse caso aqui, poderá, nesse caso aqui do 4 a 8 e igual ou inferior a 8, que é o juiz que decide, né, pode ou não ser o regime semi-aberto, né? E aí tem que observar o artigo 59, são as circunstâncias judiciais. E quem observa isso é o juiz que fez a instrução do processo, ouviu as testemunhas, né, viu o caso. Ele não dá para o juiz de execução fazer isso, né? Já tem que dizer, ó, vai para o fechado, vai para o semi-aberto, vai para o aberto. Há quem entenda que não haveria necessidade de declarar nulidade se não houvesse prejuízo. De outro lado, não poderia o juiz de execução modificar o regime inicial, sob pena de violação da coisa julgada. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas. Observado, quando for o caso, a detração ou remissão. Remissão, o cara ele absorveu, né? Conseguiu aquela estudo, trabalho, reme o tipo o tempo da pena. Né? E detração é o caso assim, já cumpri provisoriamente tantos meses, tantos dias, né? Então tem a detração. A remissão ela é meio fictícia, cada 3 você elimina 1. A detração é 1 para 1. Já fiquei preso 1 mês, tem que tirar 1 mês da minha pena. Professor, detração sem remissão, o que significa essas palavras? Em síntese, detração é o tempo que o condenado esteve preso cautelarmente, provisoriamente, estava explicado aqui. E a remissão é o tempo trabalho remido pelo trabalho e estudo. Das duas, já detalharemos um pouco mais sobre a remissão. Segura a ansiedade aí. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para a determinação do regime. Como assim, professor? Se houver condenação subveniente ao início da execução, ou seja, depois de já estar cumprindo a execução da pena por outro crime, far-se-á nova unificação, somando-se a pena aplicada na nova sentença com o restante da pena para cumprir da execução em curso, uma vez que a pena cumprida é considerada pena extinta. Nessa unificação das reprimendas, é indiferente que o novo crime tenha sido cometido antes ou depois do início do cumprimento da pena. Com a subveniência da nova condenação definitiva, o prazo para a concessão dos benefícios passa a ser calculado sobre o somatório das penas que restam a ser cumpridas. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido
ao menos um percentual da pena, que vai variar de acordo com as condições do preso e da natureza do crime, nos termos do artigo 112. Então, vamos lá. Artigo 112, que é o X da parada agora. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para um regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 16% da pena, se apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça. Ou seja, as restrições desse é primário, né, crime sem violência. 20% da pena. Deixa eu tirar isso aqui. 20% da pena. Qual é o caso? Se o preso for reincidente, né, e sem violência. 25% da pena para progredir de regime. Lembrando que a gente está falando de progressão de regime. Se o apenado for primário, aí o crime é com violência. Você começa com violência. 30% da pena. Se ele for reincidente, né, e com violência. 40% da pena. É uma tabelinha boa, né? Cadê a tabelinha? Será que está lá embaixo? 40% da pena. Se o condenado for aqui, se for condenado for pela parte de crime hediondo, 50% da pena para progredir do regime. E aí é mais detalhes. Se o condenado for pela prática de crime, deixa eu botar aqui bem. Se a prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, né? Se for primário, né, vedado o livramento condicional, condenado a exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Vamos lá, ainda tem que finalizar esse quadro aqui hoje. 60% da pena. Se o condenado for... Vou bloquear a câmera por um minuto aqui. Tá. Reincidente, crime hediondo. Na prática, é de crime hediondo, na verdade. 70% da pena. Se o apenado for reincidente, não pegava, tá só o reincidente. Reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Incidente hediondo com resultado morte. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão do regime de sustentar boa conduta carcerária, ou seja, não tiver falta grave nos últimos 12 meses, comprovado pelo diretor do estabelecimento a respeitar das normas que vedam a progressão. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão do livramento condicional, indulto e comutação de pena, respeitados os prazos previstos das normas vigentes. Aqui também é interessante mencionar que, para fins da progressão de regimes, não se considera hediondo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343, que é o tráfico privilegiado. Né? Este é o chamado tráfico de drogas privilegiados, que o STF já não considerava mais como crime hediondo desde 2016. Satisfeitos os requisitos legais, objetivo e subjetivo, a progressão de regime do cumprimento de pena é direito subjetivo público do condenado. Compete ao juiz da execução penal analisar o preenchimento dos requisitos e, ouvidos o membro do Ministério Público, o defensor decidir fundamentadamente acerca da progressão do regime. Além disso, o cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo para a progressão do regime. Isso é importantíssimo.
Vou botar aqui falta grave. Cometimento de falta grave durante a execução da pena interrompe o prazo para a apuração do regime, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Com relação à concessão do livramento condicional, a prática de falta grave não interrompe o prazo para a contagem da súmula 441, mas pode acabar impedindo a concessão, uma vez que a prática de falta grave é indicativa do não cumprimento do requisito subjetivo, comportamento carcerário satisfatório. Aqui dá mais uma tabelinha também. Por sua vez, o indulto e a comutação da pena dependerão das condições estabelecidas em decreto específico, não interrompendo a priori o prazo para o indulto ou comutação da pena. Para o réu preso cautelarmente, pede-se guia de recolhimento provisório, permitindo que possa usufruir dos benefícios da execução, inclusive progressão de regime, mesmo sem o trânsito julgado da sentença condenatória. Caso haja o trânsito em julgado para a acusação, a progressão de regime será calculada com base na pena aplicada, considerando-se a impossibilidade de agravamento da reprimenda. De outro lado, se houver recurso da acusação, toma-se como base o cálculo máximo da pena abstrato, que corresponde à situação mais grave que o réu poderá suportar em caso de provimento. Nessa linha se manifestou o STF, HC 908, não, 90893 de São Paulo, informativo 440. Vamos ler aqui com cuidado aqui, que eu dispersei aqui, vamos lá. Isso aqui também acontece até em prova. Você está lendo, aí puf, já perdeu o que você estava lendo na questão. Entendeu? Vamos lá. Para o réu preso cautelarmente, pede-se guia de recolhimento provisório, permitindo-se que possa usufruir dos benefícios da execução, inclusive a progressão do regime, mesmo sem o trânsito julgado da sentença condenatória. O que ele está dizendo aqui? Eu estou preso provisoriamente, certo? Fiz um roubo, né, com arma de fogo e tal. O cara me prendeu preventivamente, certo? Estou cumprindo a pena provisória. O processo está rolando, estão ouvindo testemunha, ninguém me condena, o furto está lá. O furto não, desculpa, o roubo com arma de fogo. Só que eu estou preso aqui no regime fechado. Só que tem uma pena que o cara vai provavelmente me sentenciar ao juiz. Só que eu não posso ficar aqui no fechado mais do que ele vai me apenar, entendeu? Eu posso fazer jus, inclusive, a progressão do regime, entendeu? Entendeu? Eu não fui condenado, mas peraí. Se eu for condenado no máximo da pena lá, tendo em vista esses percentuais aqui, eu já era para estar. Se eu tivesse sido condenado, já era para eu estar, inclusive, no outro regime, entendeu? Mas como eu estou provisoriamente no fechado até agora, entendeu? É o chamado, esse aí que é o problema do Brasil, né? Que hoje tem muito preso provisório, né? Não sai a sentença, o cara vai ficando. Então tem isso aqui, você pode fazer jus ao usufruir o benefício da execução, inclusive a progressão do regime. E aí está explicando como é que você vai fazer esse cálculo. Caso haja o trânsito julgado para acusação, a progressão do regime será calculada com base, né, na pena aplicada, considerando a possibilidade de agravamento da reprimenda. De outro lado, se houver recurso da acusação, ou seja, teve um recurso, ele foi punido, mas o Ministério Público, né, ou, né, o advogado recorreu. Toma-se por base o cálculo máximo da pena combinada em abstrato, que corresponde à situação mais grave que o réu poderá suportar em caso de provimento. Nessa linha se manifestou a STJ. Ou seja, estou lá preso provisoriamente, saiu a primeira sentença. Já poderia começar a execução da pena. O juiz deu a pena lá 5 anos, né, 10 meses, blá, blá, blá. O Ministério Público recorreu. Eu posso pegar no máximo 10 anos. Então, faça o cálculo da minha posição no regime 10 anos. Enquanto ele vai recorrer para STJ, STF, faz o cálculo. Porque senão pode chegar o momento em que o prazo máximo da pena da pessoa seria 10 anos. Ele teria, vamos dizer, uma progressão do regime com 20%. Né? Com 2 anos ele estaria preso. Se ele pegasse o máximo. Mas o juiz não vai dar o máximo, assim, pena, né, caput máximo. Então, calcula pelo máximo.
2 anos. Quando sair a sentença definitiva, depois dos recursos tramitar julgado no tribunal, no STJ, aí ele cumpre o resto que falta de semi-aberto e aberto, né? De outro jeito, de outro jeito ou de outro, o ingresso condenado ao regime aberto supõe a aceitação do seu programa e as condições impostas pelo juiz. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente, apresentar pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido fundados indícios de que irá ajustar-se com autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. O que mais? Eita, acho que tem muita coisa aqui, acho que não vai dar hoje, não. Acaba aqui. Então, vamos parar aqui, porque aqui já está entrando no regime aberto. Aqui. A gente faz amanhã isso aí. Vai da manhã. Isso aqui, na verdade, sim. E estava no Hoje vai ter fechado. encontro, está enrolado hoje. Então, vamos lá. Depois, amanhã a gente continua. Aqui é do regime aberto. Só marcar aqui. Continuando aqui. 28. Amanhã eu pago isso aqui. Esse aqui já vai entrar no regime aberto. Página 21. Página 21. Valeu. Então, um abraço aí. Valeu, um abraço. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.